Você gosta de ter bolas velhas no seu carro? Não. Mas você eu sei que gosta. Vem aqui. Eu vou falar uma coisa pra você. Que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez. Porque de sem querer deu uma apertada nas peitas dela. É durinho! É durinho! Você já parou para pensar que uma simples brincadeira pode mudar a vida de alguém para sempre? Uma história que mistura poder, medo e exposição. E que reacendeu um debate que o Brasil fingia que já tinha superado. Hoje, você vai entender o caso Juliana Oliveira, Otávio Mesquita e Danilo Gentili, o escândalo que saiu dos bastidores do SBT direto para o tribunal da internet. Mas antes de tirar conclusões, se prepara. Porque o que parece uma polêmica é, na verdade, um retrato brutal de como o poder e o silêncio caminham juntos na televisão brasileira. O palco era o do programa De Noite, apresentado por Danilo Gentili. Juliana Oliveira era a assistente de palco, querida pelo público, conhecida pelo carisma e bom humor. O convidado da noite era Otávio Mesquita, veterano da TV, famoso pelo humor espontâneo e pelas pegadinhas. O quadro era simples. Otávio apareceria vestido de Batman, descendo de ponta cabeça por cabos de aço. Juliana entraria em cena para ajudá-lo a se soltar. Mas, segundo ela, o que aconteceu não estava no roteiro. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos. Foi tudo ok. Foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou, foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência. Ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ela conta que teve medo de perder o emprego, medo de ser ridicularizada, medo de ninguém acreditar. Esse medo durou quase 10 anos. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no De Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no De Noite. Em 2025, já fora do SBT, Juliana decidiu falar. No dia 27 de março, ela formalizou uma denúncia criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo. Relatou tudo em detalhes e pediu investigação. Em poucas horas, a história explodiu na internet. A denúncia virou manchete. E as redes sociais se dividiram. Uns chamaram Juliana de corajosa. Outros perguntaram, por que só agora? Otávio Mesquita respondeu dizendo que tudo não passou de uma encenação. Disse que fazia parte de uma brincadeira combinada, um improviso típico de programa de auditório. Negou qualquer intenção de assédio.
Ele afirmou que sua esposa e seu filho estavam na plateia naquele dia. Otávio também entrou com um processo por danos morais contra Juliana, pedindo R$50 mil de indenização. Segundo ele, está sendo vítima de uma calúnia que destrói sua reputação. Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto astral, que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste. Aliás, bom, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro, gente. Olha que loucura isso. Eu demorei para entender tudo do que se tratava. No fim, percebi que esta acusação era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Danilo Gentili, que foi tudo combinado aí de uma maneira informal, onde eu participei, aliás, como convidado, né, em 2016. Olha isso, tempo que foi isso. Mas enfim, esse programa foi ao ar, repito, há quase 10 anos, né, e nesse período todo não houve nenhum registro de desagravo, né, ou reclamação. Enfim, nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala, não quero que isso vá pro ar, essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim, mas eu digo para vocês, nunca, nem perto de ser tratada como estupro, crime gravíssimo, isso não. Aliás, tomarei as medidas aqui para a defesa da minha honra e também da minha família, né? Porque afinal de contas, lembrei, aliás, inclusive, para a jornalista que publicou essa matéria, o fato de que a minha ex-mulher, na época, olha isso, ela estava na plateia com meu filho. Como é que eu ia fazer uma bobagem dessa, né? Tudo foi ao ar há quase 10 anos e hoje nasce aí essa acusação caluniosa contra mim, gente. Que absurdo isso. Mas a polêmica ficou ainda maior quando o nome de Danilo Gentili entrou na história. Muita gente começou a perguntar: Danilo sabia? Ele viu o que aconteceu? Porque o programa foi ao ar mesmo assim. Durante semanas, ele ficou em silêncio, até que, em abril de 2025, decidiu se pronunciar. Do caso da Juliana, muita gente estava me cobrando desde que essa história toda apareceu na imprensa. E eu, particularmente, não ia me manifestar pelo seguinte: o que eu tenho para falar e para mostrar, eu acho que não vai ser legal, nem para Juliana, nem para Otávio Mesquita. E aí eu pensei, por que eu vou aparecer só para atrapalhar? Esse é um negócio da Juliana com o Otávio Mesquita, o Otávio Mesquita que foi inconveniente, fez uma brincadeira idiota, a Juliana que se sentiu lesada, eles que se viram, não tem nada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Danilo afirmou que não presenciou o momento, que só soube da história anos depois, e que sempre apoiou Juliana quando ela o procurou em 2020. Segundo ele, ela preferiu não denunciar na época. Danilo disse: eu jamais acobertaria um crime. Se eu soubesse o que estava acontecendo, teria parado o programa na hora. Mesmo assim, o público se dividiu. Alguns defenderam Danilo, outros disseram que ele foi conivente e a internet, mais uma vez, virou um tribunal. Ensaiaram, eu não estava no ensaio, eu não estava em nada. Falaram, olha, vai descer pela corda, a Juliana vai ajudar ele, nós vamos ensaiar. Eu falei, beleza. Aí chegou a hora de entrevistar, eu vi, eu não sabia. Eu não gosto, tem coisas que eu gosto de saber só na hora. Porque se eu achar divertido, eu me divirto, se eu não achar, eu sou espontâneo. E ele desceu, e eu confesso que eu não estava forçando pra rir. Porque quando você vê um velho xarope de Batman descendo de uma corda, eu comecei a achar divertido. Eu falei, tá bom, o Otávio Mesquita sendo Otávio Mesquita, e achei divertida a brincadeira, e me empolguei, entrei na brincadeira, e ele desceu, tá? E ele passa a mão no meu pau. Ele me bolina. Do ângulo que eu tô, o vídeo tá na internet. Do ângulo que eu tô vendo um velho com uma capa, fingindo, fazendo as idiotices dele, o que acontece? Na minha cabeça ali na hora, como poucos meses antes, a Juliana estava fazendo uma matéria com Otávio Mesquita no Clube das Mulheres, se esfregando nele, simulando cenas picantes, eu entendi que eles têm tal liberdade para isso. Se eu tivesse entendido qualquer coisa diferente disso, eu teria parado o programa na hora. E não teria nem ido pro ar. O fato de estar no ar desde 2015 até hoje mostra que nenhum de nós achamos que tinha alguma coisa errada, e eu vou explicar toda a ordem do negócio. 2020,
Ou seja, 4 anos e meio depois desse dia, eu não tinha entendido que era uma denúncia de estupro. Mas, e somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. Ouçam o áudio. Juliana, eu não acho que você tem que deixar pra lá. Eu acho que se te incomodou, se você se sentiu de alguma maneira prejudicada, a gente tem que levar isso pra frente, certo? Tem que tentar ressarcir. Em nenhum momento o seu papel lá é fazer alguma coisa ou ficar chateada, desconfortável. A gente constrói as coisas lá pra todo mundo se divertir, você sabe disso. E às vezes a gente fica lá no ambiente onde eu tô xingando o Roger, aí xinga o Murilo, xinga o Léo, tudo na brincadeira. Aí eu brinco com o Diguinho brinca comigo de volta, você vê que os caras fazem comigo, tira minha roupa, põe lá, me dá banho de água de sardinha, aí vai o Murilo tomar tapa de anão, entendeu? E às vezes a gente acha que tá todo mundo no mesmo espírito. Ninguém tá fazendo nada pra deixar o outro mal. A gente é tudo comediante e tá lá brincando. Você sabe que nos bastidores todo mundo respeita todo mundo. Eu jamais permitiria uma coisa assim no bastidor, eu jamais faria isso. Eu sempre tento deixar todo mundo confortável. E esse dia do Otávio Mesquita, quando eu me lembro que ele desceu da corda mexendo as mãos, você tá falando do peito duro, eu lembro agora que você falou, porque pra mim foi uma coisa assim, foi mais uma das muitas besteiras que a gente faz no programa que eu jamais poderia imaginar que tinha te magoado, te entristecido. Depois, quando você disse que ele passou a mão e você teria te assediado, eu falei, Juliana, é meio estranho, tinha 7 câmeras ligadas, eu não vi ele fazer isso. Eu não vi. Pra mim era tudo parte do show, entendeu? Não tem porquê aquilo lá é um programa de comédia, não é um... Enfim... A câmera tá ligada, é uma brincadeira, igual Pânico. Não acho que o que acontece lá é verdade, entendeu? Verdade é o bastidor, e no bastidor todo mundo se respeita. Agora, se isso de alguma maneira tá te fazendo mal, tá te trazendo coisa negativa, eu acho que a gente tem que tratar, a gente tem que ir atrás, tem que esclarecer, tem que ver o que você quer pra ficar confortável. Não tem por que encobrir e nem deixar pra lá. Eu vou falar com o João pra gente entender. Eu realmente, até este momento de agora, eu tinha entendido que foi uma coisa que rolou na hora da entrevista, como rolam muitas outras. Ontem eu tava dando soco, ontem passou a entrevista que foi entrevistado lá, comecei a dar soco nele, entendeu? E o cara tava lá, pra mim foi uma das muitas maluquices que acontece no programa, eu não achei que fosse uma coisa que tivesse trazido algum trauma ou cicatriz, entende? Pra mim foi, o Otávio Mesquita desceu, fez aquelas coisas de idiota, de tiozão imbecil dele, tocou a entrevista e mandamos bala, entendeu? Não entendi que foi um assédio, uma perseguição, um abuso contra você. Eu até entendi que por acidente ou por brincadeira intencional foi uma brincadeira ou um acidente que você não gostou. Isso eu tinha entendido. E na época eu falei, você quer ir atrás? Você falou igual tá falando agora. Não quero mexer com isso. Então eu tinha entendido que você entendeu. Foi igual o Murilo quando tomou tapa do anão. Falou assim, vai tomar no cu, fiquei puto com essa brincadeira aí. Passou um dia, ele não ligou mais e tava tudo bem. Eu entendi que tava assim. Jamais entendi que foi uma cicatriz ou um trauma na sua vida. Agora, se foi, eu acho que a gente tem que ir atrás e resolver, porque o importante é você ficar bem. Você não pode você não pode ficar engolindo coisa que te deixa mal, entende? Eu acho que eu vou falar com o João e vamos conversar e tentar resolver isso. Da maneira que você fique completamente satisfeita. E se quiser, chama esse porra de seu Otávio Mesquita do caralho aí. E, porra, mas esse cara também é um bosta, né? A gente chama ele e vê o que... Enfim, vamos pensar. O importante é que eu não acho que você tem que ficar com peso, entendeu? Mas uma pergunta ficou no ar. Pode uma denúncia ser feita quase 10 anos depois? A resposta é sim. Desde 2018, o prazo de prescrição para crimes sexuais contra adultos é de até 16 anos. Ou seja, a justiça ainda pode investigar o caso. O problema é que o tempo apaga rastros, provas se perdem, memórias se confundem, e o que sobra são versões opostas. De um lado, a palavra dela, do outro, a dele. Mesmo assim, essa história fala sobre algo muito maior. Sobre medo. Sobre silêncio e sobre o preço que se paga para quebrar esse silêncio. Nas entrevistas, Juliana se emocionou. Disse que não quer dinheiro nem fama, quer apenas ser ouvida. O SBT divulgou uma nota dizendo que não havia denúncia formal em 2016.
mas que colabora com as autoridades. Mesmo assim, enfrenta críticas por não ter protocolos claros contra assédio. Enquanto isso, o Ministério Público continua ouvindo testemunhas e técnicos que estavam na gravação. O caso ainda está sendo investigado e pode definir não só o futuro dos envolvidos, mas também como a televisão brasileira vai lidar com episódios parecidos daqui para frente. Mesmo depois de 10 anos, o passado volta. E toda vez que uma história como essa vem à tona, ela traz uma lição. O silêncio pode durar, mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Agora eu quero te perguntar: o tempo apaga a gravidade de um ato? Ou toda história merece ser contada, não importa quando? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, compartilha e se inscreve. Porque o que está acontecendo agora não é só notícia. É um retrato do Brasil. Um país ainda aprendendo a lidar com o poder, o medo e a coragem de falar. Ofereci para Juliana algumas coisas. Primeiro, Advogado, doutor Maurício. várias coisas. Vamos conversar você e o Otávio Mesquita para ver se teve mal entendido? Não. Vamos no compliance? Não. Vamos no RH? Não. Vamos na delegacia? Não. Meu advogado está à sua disposição? Eu não quero. O que você quer? Quero isso. Então eu te dou isso. E se você mudar de ideia, eu estou com você. Então, quando ela aparece em público, do nada, dizendo que eu não dei apoio a ela, que eu fui racista, eu paro e falo, ela tá falando comigo igual gente que não me conhece fala para cortar minha cabeça.